primeiro Judá? O que Judá chama Simeão? É porque duas tribos juntas são mais fortes. A Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Você, o seu irmão, você, a sua irmã, com o Espírito Santo são 3. Não dá para quebrar facilmente. Quando num casal tem lá o casal, e a esposa, ela quer fazer tudo sozinha, ela quer ser a cabeça, ela quer tudo, não dá certo. Quando é o homem que nem liga para a opinião da mulher e quer fazer tudo porque ele é o homem, que não dá certo. Mas quando junta essas duas cabeças, o Espírito Santo está no meio, forma um tripé, as coisas avançam. Deus não opera, diz a palavra, no meio da desunião. Então, se você quer vencer, procure comunhão, procure ajuda. Deus não nos chamou para vencer sozinhos, mas para discernir com quem devemos caminhar. Judá escolhe a tribo de Simeão, tinham mais outras tribos para escolher. Mas a tribo de Judá entendeu que aquela tribo era a tribo que faria eles avançarem e não retrocederem. Porque o que eu estou falando é para você buscar comunhão, força, juntar fé com alguém, mas você tem que ter cuidado, que vai ter gente que vai pegar a tua fé e vai destruir ela, vai ter gente que vai te colocar para baixo, vai ter gente que só vai reclamar, vai ter gente que vai dizer para você na tua cara que você nunca vai conseguir, que você não presta, que você não sabe, que ninguém conseguiu. O que eu estou falando é para juntar fé com quem tem fé, amém? É fé com quem tem fé, porque quem não tem fé vai ter que contar com a misericórdia. Teve um grupo de amigos que levaram o seu amigo que estava paralítico, eles não conseguiram entrar na casa, eles subiram pelo telhado, arrancaram a telha e desceram ele por uma corda, e o texto diz, e o Senhor Jesus, olhando a fé deles, não deles, curou. Então tem coisa que só vai avançar se você estiver em comunhão, tiver alguém contigo. A gente está vivendo um tempo místico na igreja. Eu não vou falar não, porque se eu falar, a pessoa vai me botar mal olhado. Que Deus é esse que você serve, hein? Não, eu vou ficar quietinho, não vou falar nem para minha esposa, não vou falar nem para minha mãe. Porque se eu falar, vai dar alguma coisa errado. Realmente você tem que saber com quem você fala. Mas se você fala com alguém que tem fé, vai ser multiplicado isso no mundo espiritual. Alguém vai te liberar palavras, o mundo só vai ser ativado. Agora, se você quer falar com a tua amiga, e quando você ganha uma grande bênção, ela fala assim, ai, que legal. Poxa, Deus abençoe. A inveja escorrendo por aqui assim, Judá foi com Simeão, por quê? Sabia que aquela tribo era uma tribo de guerra que ia avançar com ele, que não ia atrapalhar, que não ia ser peso no meio do caminho. Tem gente que anda com você que é peso na tua vida, pode falar, misericórdia. Tem gente que anda contigo que é só para atrapalhar você no campo espiritual, emocional, ministerial, até financeiro. Fala não para essa pessoa para tu ver. Acabou. Deus, então, Ele não nos chama para andar sozinho, mas para discernir com quem devemos caminhar. Judá tinha promessa, Judá tinha a direção de Deus, mas Judá entendeu algo poderoso: eu não preciso subir sozinho, nem sozinho, e nem de qualquer jeito. Porque meu pai, ele falava comigo, antes só do que? Teu pai falava isso também? Passarinho que acompanha morcego, é tudo farinha do? Pode ser bonzinho, andou com ruim já era. E pai e mãe tinham a mania de achar que era o filho do outro que é ruim, não é? Até hoje é assim, né? Às vezes é o filho dele que é o capeta.
Mas ele fala que porque está andando com má companhia, mas a má companhia é o filho dele. Mas o que eu estou dizendo é que, dependendo com quem tu anda e como tu anda, só vai dar ruim para o teu lado. Judá escolhe Simeão porque Simeão ia fazê-lo avançar. Ele não precisava subir sozinho. Num tempo onde muitos confundem fé com independência, esse texto nos ensina que fé madura sabe escolher boas alianças. E quando Jesus vier buscar, ele vai vir buscar um povo aliançado. Tanto que ele disse assim: se não tiver perdão, nem eu também perdoo. Se não tiver perdão entre um ou outro, nem oferta eu aceito. Porque Deus, quando ele vir buscar, vai buscar um povo aliançado entre si e aliançado com ele. E João fala assim: se eu digo que amo a Deus e odeio meu irmão, eu sou mentiroso e não há verdade em mim. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado, do mal. Então existe uma luz que é Cristo, que nos faz viver em comunhão, e quando isso acontece, coisas que estavam travadas na tua vida começam a aparecer, coisas que anos estava com a porta fechada, a porta se abre na tua frente, você não sabe por quê, porque tem alguém orando por você, tem alguém caminhando contigo, tem um Simeão ali batalhando contra os midianitas, ou não? A oração, ela é poderosa. Tem gente que pede oração e depois não fala mais nada. Eu vou lá e pergunto: e aí, como é que está? Que eu quero saber se a minha oração está dando resultado ou não. Eu quero saber se eu tenho que orar mais ou orar menos. Eu quero saber como é que Deus está trabalhando nessa causa, que os joelhos estão dobrados, as mãos estão levantadas e a palavra está direcionando. Porque quando você chama alguém para a tua batalha, para a tua guerra, é para te ajudar e não te atrapalhar, não é? Uma das decisões mais importantes da sua vida é escolher com quem você caminha. Isso não é uma palavra que eu falo, apesar de ser verdade, mas foi John Maxwell, um teólogo contemporâneo, no seu livro, que eu não me lembro o nome, ele diz que uma das decisões mais importantes da vida do ser humano é escolher com quem ele anda, com quem ele se aliancia. Porque se a aliança for errada, vai trazer maldição para a tua vida. Tem gente que às vezes vê isso como uma bobeira, mas quem você escolhe para ser seu padrinho, madrinha de casamento, passa a ser autoridade espiritual. É meu amigo desde a infância, mas ele vai trazer maldição para a tua vida. Vai! A questão da aliança, de andar junto, de estar no mesmo propósito é muito forte. Tem gente que só vai tirar você do caminho da bênção, e tem gente que quando vê você saindo do caminho da bênção, opa, o caminho não é esse aí não, volta para o teu caminho. É esse tipo de gente que quando você subir, você tem que estar junto. Na hora da conquista, é esse tipo de pessoas que tem que estar perto de você, porque querem ver a tua conquista, às vezes mais do que você. Tem gente que te ajuda a vencer, mas tem gente que te atrasa. A vida cristã é pessoal, mas a Bíblia diz que ela não foi feita para ser solitária. A solidão na luta, ela pode ser vista como prepotência, ela pode ser uma prepotência, porque se você está sozinho na luta é porque você acha que você é o máximo. Eu acho que é melhor do que tu, então eu venço, eu sou bom, eu sou boa, eu sou pediaço, eu deixa comigo. Eu sei que a esposa gosta, né? A noiva, a namorada, quando o noivo, a namorada ou o esposo fala assim: deixa comigo que eu resolvo. Gosta ou não gosta? Mas no fundo a gente fica pensando assim: ai, mano, eu não consigo. Se ela não me ajudar, eu estou ferrado.
a prepotência da solidão. A solidão também, ela pode ser um egoísmo, porque diz assim: eu quero lutar sozinho, eu quero vencer sozinho, eu quero conquistar sozinho, porque quando eu vencer e pegar essa chave da minha mão, pegar esse documento da minha mão, pegar o título desse canudo, eu quero olhar para trás e falar assim: ninguém quis me ajudar, mas eu fiz sozinho, eu conquistei, também agora não quero ninguém perto. Tem gente que é assim, o caminho fica prolongado. Lutar sozinho é muito perigoso e pode ser a sua morte. Normalmente o isolamento é a opção mais prática no meio de uma batalha. Então é mais fácil que ninguém se preocupe com os meus problemas, que cada um tem as suas próprias lutas, então eu tenho a minha, cada um que carrega a sua própria cruz. Então se o problema é meu, é meu, se a luta é minha. Mas Judá, quando tinha a promessa, a terra já era de Judá. Deus falou assim: eu já entreguei, eu já dei, mas é necessário ir lá conquistar. É nesse ponto que você precisa de ajuda. A Bíblia diz para carregarmos as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6 versículo 2, nós somos melhores quando estamos juntos. Vamos mais longe como estamos juntos, somos mais fortes como estamos juntos. Quando a Milene falou aqui, o Celso falou lá, a Milene colocou a força dela, o Celso colocou o barítono da voz dele, mas não adiantou. Às vezes todo esforço que a gente faz só confunde mais, todo esforço que a gente faz só cansa mais, todo esforço que a gente faz só transpira mais. O jugo, para ser igual, ele tem que ter dois carregando. Porque quando o jugo é sozinho, é mais pesado. Normalmente os pregadores, quando falam de jugo desigual, normalmente não fala disso, mas existe o jugo duplo e o jugo sozinho. O jugo duplo e o jugo sozinho faz o mesmo trabalho. O jugo sozinho pode ser uma pessoa puxando ou um animal de carga puxando. Ele vai fazer uma vala para plantar semente, rasgar o chão, pesado. Por que o jugo sozinho é mais pesado? Porque o jugo sozinho, o ferro que enfinca no chão, ele é mais pesado do que o jugo duplo. Mas não dá para você colocar um boi magrinho, fraquinho e um fortão para puxar um jugo, senão desbalanceia. Então até nisso a gente tem que ter cuidado. A gente tem que pegar os fracos na fé, ajudar e tudo mais. Mas existem batalhas que eu preciso procurar pessoas que estão acima de mim, ou que estão no mesmo nível espiritual, que estão querendo avançar, que estão querendo conquistar e que sabem o que eu estou vivendo, para poder caminhar e guerrear essa batalha junto comigo. Tem gente que nunca vai entender a promessa que Deus te fez. Tem gente que vai achar que você é orgulhoso, prepotente. Tem gente que vai achar que você quer ser melhor do que ele ou que ela, porque a promessa que Deus te deu é algo bem particular. E às vezes, para entender isso, a pessoa tem que ter a visão bem aguçada. Então Judá chama Simeão. Nós somos melhores juntos. E somos melhores juntos do que jamais poderíamos ser sozinhos. E para caminhar para o final dessa palavra, eu tenho algumas coisas aqui para dizer. Sobre fé, sobre conquista, trabalhando em cima dessa ideia de não estar isolado sozinho. Tem gente que se tranca dentro de quarto, tem gente que se mete debaixo de uma cama, tem gente que desaparece, tem gente que desliga o celular, tem gente que se bater na porta, ela se esconde, ela não quer ouvir ninguém, tem gente que se isola quando está passando por uma prova, mas isso é terrível, e se ninguém chegar, se não tiver ninguém perto, o fim pode ser terrível. A fé, primeiro, que reconhece as suas limitações. A fé que reconhece as suas limitações. Judá era forte, mas não era completo. Ele tinha território, mas precisava de suporte. Reconhecer que precisa de ajuda não é fraqueza, é maturidade.
maturidade espiritual. Reconhecer que precisa de ajuda não é ser coitadinho. Reconhecer que precisa de ajuda é entender que juntos somos mais fortes. É reconhecer que tem um jugo que é mais leve e que se tiver mais alguém para carregar junto, o trabalho vai ser melhor, o plantio vai ser melhor e a colheita vai ser melhor. Mas tem um detalhe: quando você se propõe a receber a ajuda de alguém, você se coloca para ajudar também. Judá disse assim para Simeão: quando você for subir e conquistar a tua terra, eu vou contigo, a minha tribo vai com você, você também não vai sozinho. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não é difícil? Então o que Deus está falando é uma aliança. Nós temos que ser um povo aliançado. Mas a segunda coisa que eu quero falar para a gente caminhar para esse final: primeira é a fé que reconhece suas limitações, e o segundo é a fé que discerne as alianças. Judá chamou Simeão, ele não chamou qualquer tribo. Existia proximidade, existia identidade, existia propósito. Nem todo mundo vai poder subir com você para conquistar. Nem todo mundo tem a mesma visão. Aliança errada atrasa destino. Aliança errada trava. Aliança errada fecha portas. Aliança errada tem que fazer você voltar lá do início de novo. Eu vivi algo aqui em 2024 que eu tive que voltar, e até agora eu não consegui botar em prática de novo, por causa de aliança maldita errada. Toma cuidado, porque você já estava com o pé de repente lá na porta para entrar, mas quem está com você tem inveja de você. Bate no teu ombro e diz que te ama. Mentira. Que tem inveja, quer o que você tem. Às vezes até perigoso, porque quer a unção que Deus te deu, não sabe nem o tamanho do peso. Quando as pessoas me falam assim: me dá um pouquinho da unção que você tem, você não sabe o que você está pedindo. Será que vai ter capacidade? Será que vai ter estrutura espiritual? Será que vai ter força para segurar o que Deus me deu, a unção que Deus me deu? Quem você chama para subir contigo vai definir se você vai conquistar ou se você vai ser derrotado ou derrotada. Terceiro, fé que gera conquistas coletivas. Judá subiu e o Senhor entregou. Quando subiram juntos, Deus entregou. A vitória foi ampliada pela unidade. Tem algo que o apóstolo Paulo fala, que a bênção de Deus é para beneficência, e a Bíblia fala sobre um transbordar. Tudo aquilo que transborda é porque não cabe em si mesmo. Então toda a conquista de alguém vai atingir outras pessoas que estão em volta. Quando há egoísmo, quando você quer conquistar sozinho, porque isso é tudo para você, não é Deus que está nesse negócio, porque a tua bênção ela vai atingir outros, a tua bênção ela vai alcançar outros corações, outras pessoas vão dar testemunhos daquilo que você está vivendo em Deus, outras pessoas vão glorificar: olha o que Deus fez na vida dele, me atingiu também, porque aquilo foi coletivo. Então essa fé gera conquista coletiva, e quem caminha contigo vai se alegrar mais do que você. Quem caminha contigo em fé, a pessoa verdadeira, vai celebrar mais do que você. Você vai ter que saber filtrar isso, porque eu tenho certeza que você já sabe quem fica feliz e quem não fica. E subiu Judá e o Senhor entregou. Deus quer te entregar muita coisa também. Quem recebe isso aí? Tem coisas que só serão liberadas quando você parar de lutar sozinho, lutar sozinha. Nós como igreja
temos que viver essa verdade espiritual, abraçar essa realidade espiritual. Nós precisamos ser um povo aliançado. Quando existem irmãos aliançados uns com os outros, o diabo não acha ocasião no meio. Não acha. Que fulana falou que você não presta. Quem é essa fulana? Está onde ela? Normalmente não deve estar aqui no meio. Ou se tiver, está aqui como erva daninha. Quando existe aliança, Deus guarda. Agora, quando não há aliança, o diabo pode achar ocasião. O reino de Deus, ele não é construído por pessoas isoladas. O reino de Deus, ele é construído por pessoas conectadas. Eu vou te dar a visão mais bíblica disso que eu estou dizendo. É que quem aceita Cristo Jesus, quem aqui aceitou Jesus como seu Salvador, diga amém. A Bíblia fala que quando você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro da tua vida, ele passa a habitar dentro da sua vida. Deus, ele faz o homem e a mulher como casa espiritual. O homem e a mulher é casa espiritual. Se ela não é casa do Espírito Santo, ela é casa de outros espíritos. Tá ligado? Então, se a pessoa é crente mesmo, se ela converteu mesmo, se o Espírito Santo habita nela mesmo, vai haver unidade dela com aquela outra pessoa que também tem um Espírito. Que isso, pastor? Então quer dizer que elas não podem discordar? Claro que podem. Paulo e Pedro discordaram, quase brigaram. Pedro com João Marcos quase caíram na tapa. Ou tu acha que é só você que fica nervosinho de vez em quando? Mas o Espírito estava em Paulo, o Espírito estava em Pedro. Era o mesmo Espírito Santo, então converge para o reino. Às vezes as nossas crises, o nosso temperamento, a nossa forma de ser, às vezes nos afasta. Mas se o Espírito Santo é o mesmo, ele vai unir de novo. Que o Espírito Santo vai incomodar até unir de novo. Ontem de manhã eu estava falando sobre alguma coisa aqui no culto de manhã cedo. Estava lendo a carta de João e a dificuldade das cartas de João é muito atualizado, né? A dificuldade que ele tinha lá é a mesma que a gente tem hoje. E as pessoas sempre ficam procurando perfeição. Não sei se você já viu isso. Você fala, crente, é crente. Se você ficar nervoso no trânsito e falar, e é crente. Se tem alguém que não é crente na tua casa, você deve sofrer muito isso, né? Quando você aborrece, você fala assim, não é crente. O crente parece que ele tem que ser perfeito. E não é, né? Eu estava falando ontem de manhã aqui. A igreja do Senhor aqui, nossa igreja. Quando eu falo igreja do Senhor, é a igreja geral, essa igreja. A nossa igreja aqui. A gente recebe aqui irmãos e irmãs, aceitam, se convertem, chegam, se agregam. A gente recebe pessoas aqui que nem o marido quer ela mais. Já pensou nisso? O marido quer que ela morra. E ela é membro da igreja, já pensou? Não estou falando de ninguém específico, não. Mas ai meu, será que sou eu? Tem homens aqui que a mulher prefere ver o capeta, mas não quer ver ele. E são membros da igreja. Tem gente que a família não quer ver. Eu estava contando um exemplo de que isso é um assunto que já é
A minha sogra e meu sogro, eles cuidam de uma pessoa que fica nesse asilo aqui, Jesus não sei o que, aqui perto da 21. Que desde que eu conheço essa mulher há mais de 40 anos, eu nunca vi os filhos dela vir visitar ela. Eu falei, cadê teus filhos? Ah, não sei. Quantos anos você vai ter? Mais de 30 anos que eu não vejo meus filhos. Eu convivi com ela na igreja. Eu vou te falar, meu irmão, que mulher chata. É por isso que os filhos não queriam. Está perto. A pessoa vive sozinha, é só ela, não tem ninguém por ela. Vai conviver com ela uma semana e fica lá. Então, unidades que eu estou falando não é fácil não. Eu já contei a história da diaconisa, não contei? Era uma diaconisa e um diácono, uma igreja batista. O diácono morreu, quase 70 anos. A diaconisa chegou lá perto do caixão, um lencinho secando as lágrimas. Aí vinham da palavra, porque esse irmão foi muito importante, fundador da nossa igreja, que ele trabalhava, que ele limpava, isso. O outro chegava, não, porque quando eu precisei do dinheiro, foi ele que me emprestou, que tal, me levou para o hospital quando minha filha estava tal. E só que era o pessoal batista, igual a gente, assim, mais tradicional, mais um pouquinho mais tradicional do que nós. Rapaz, chegou um pentecostal lá no enterro, que conhecia o varão. O homem era fogo puro, ele estava 7 dias no monte sem comer. O terno dele chegava a estar fedendo a mato. Ele entrou na capela e falou assim: Deus me mandou aqui hoje. Falou bala house, bala house, bala house, bala house, bala house, bala house. Porque esse homem vai levantar desse caixão, aleluia. A mulher que estava chorando falou assim: calma aí, tu pode orar, mas se ele levantar, tu vai levar ele para a tua casa. Que eu estou aqui chorando, eu estou dando graças a Deus, porque na igreja ele era uma benção, agora dentro de casa ele era um demônio. São pessoas difíceis. Se você fosse avaliar, você vai ver que você é uma pessoa difícil também, em determinados aspectos, ou em todos. E o reino de Deus, ele é feito de pessoas imperfeitas. Porque o dia que houver perfeição, a gente vai para o céu. E aí Jesus, ele morreu por mim, morreu por você. Ele salvou essas pessoas. E ele está tentando me melhorar, está tentando te melhorar, até o dia do reino dele chegar de fato. E a gente está aqui no meio de pessoas imperfeitas, querendo a perfeição. E a gente fala assim: eu não quero ele, não quero ela, porque ele é chato, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Mas são essas pessoas que mesmo com a sua imperfeição, habita o Espírito Santo dentro dela. E que ela vai ter uma fé poderosa, mesmo que ela não seja perfeita, para te levar, para te avançar, para segurar na tua mão assim: você não está sozinha, você não está sozinho, vamos avançar. Você é imperfeito, eu não sou perfeito, mas nós vamos para cima, nós vamos avançar e vamos viver a totalidade da promessa. É isso que Deus está querendo nos dizer nessa noite. A nossa seleção às vezes tem uma métrica muito alta. A gente quer tudo perfeito, mesmo a gente sabendo que nós não somos perfeitos. Quando eu digo que pessoas podem te atrasar, você tem que olhar a questão de caráter. Porque o apóstolo Paulo disse assim: ainda bem que eu não batizei alguns de vocês. Ainda bem que não fui eu que batizei, ele disse. E ele disse assim: se é que de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Por que ele fala isso? Porque o caráter não muda, e quem se converte, o caráter muda. Quem se converte, o Espírito Santo faz uma obra. E aí sei que é o ponto: não seremos perfeitos, e não tem como andar com alguém perfeito, mas temos que andar com alguém de fé. Fica de pé. Se você puder, se isso não for te constranger, dá a mão para o teu irmão, para a tua irmã, e pode até fechar os corredores.
Vamos orar. Feche teus olhos. Eu queria que você começasse a sentir que tem alguém do teu lado aí, ó. Tem um irmão, tem uma irmã do teu lado. Feche teus olhos, não olha para ninguém agora. Mas você segurando a mão do teu irmão, da tua irmã, você vai entender. Você não está sozinho. Eu queria que você repetisse depois de mim: juntos somos mais fortes. Mas você vai falar para valer agora. 1, 2, 3 e... juntos somos mais fortes. Mais uma vez. Juntos somos mais fortes. Sente aí que tem alguém do teu lado nessa oração. Sente que tem alguém do teu lado nessa oração que eu vou fazer agora. Sente que você não está sozinho. Sente que você faz parte de um corpo, de uma família. Sente que a tua conquista é a conquista do teu irmão também. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, carregar as cargas uns dos outros, lutar junto, vencer junto. Deus, nós levantamos a nossa voz, eu levanto a minha voz hoje como intercessor do teu povo, conforme o Senhor ministrou meu coração. Judá e Simeão, eu estou vendo aqui Judá e Simeão. Eu estou vendo um povo, Senhor Deus, que conta com as orações uns dos outros. Eu estou vendo um povo que sabe que pode contar com a família, a igreja nesse lugar. Eu estou vendo um povo que pode contar com as orações. Eu estou vendo um povo que se une para fazer grandes projetos. Estou vendo um povo que não é panela fechada. Eu estou vendo um povo, Senhor Deus, que segura na mão do outro e avança, e grandes coisas o Senhor tem para fazer no meio do teu povo, no meio da unidade. As nossas imperfeições o Senhor vai tratar. Se existe falta de caráter, é porque o teu Espírito Santo ainda não entrou, ou ainda não teve espaço para trabalhar. Mas eu acredito que mau caratismo é falta do teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, começa a trabalhar e atuar, porque eu sei que alguns nunca se converteram, mesmo estando tanto tempo na tua casa, e sem exposições, sem nada. Ouve a oração dos teus filhos nessa hora de conversão, porque estamos juntos, e muda essa história em nome de Jesus. Muda essa estação em nome de Jesus. Muda essa realidade em nome de Jesus. Muda, Pai. Eu sei, Senhor, que o joio sempre vai ser joio, mas eu sei que o teu trigo vai crescer independente de joio no meio. E que nós te clamamos nessa noite: opera no meio da unidade, Senhor. Opera no meio da unidade, Senhor. Opera no meio da unidade, Senhor. Continua segurando a mão do teu irmão, continua segurando a mão do teu irmão, porque do mesmo jeito que Judá subiu e Judá era louvor, Simeão louvou junto. Quando você louva com mais alguém, o céu desce. Quando você adora com alguém, o céu desce. Hoje você vai louvar agora um pouquinho dessa canção, segurando a mão dele é a tua vitória vai chegar em nome de Jesus.